Olá pessoal, nesta aula aqui vamos aprender como calcular o torque do peso da barra e como aplicá-la no sistema. E para isso a gente tem que falar um pouco do centro de massa e do centro de gravidade, mas é uma pincelada bem rápida. Eu pretendo fazer uma aula no futuro só sobre centro de massa, então vocês podem me cobrar que vai ter sim. Então vamos à aula. Em muitos casos devemos considerar também a massa da própria barra ou gangorra quando calculamos o torque, porque afinal de contas, nos sistemas reais, o próprio peso do objeto acaba causando torque nesse objeto. E se você assistiu a aula passada, você viu que em todos os exemplos que a gente resolveu, a massa da barra foi desprezada. Então, como fazer isso? Como aplicar o peso na barra? Vou te mostrar agora. Em objetos simétricos e homogêneos, ou seja, distribuição de massa uniforme, é possível considerar a média ponderada das massas desse objeto localizada no centro geométrico desse objeto. É como se toda a massa dele estivesse concentrada ali. Então, por exemplo, a nossa famosa barra. Esta barra é simétrica. Então, se você descobrir onde está o centro desta barra, você também descobriu o que a gente chama de centro de massa. Assim como este outro objeto retangular, se você descobre onde está o centro do objeto, você também descobriu o centro de massa. Para os cálculos que vamos fazer agora, é possível imaginarmos toda a massa desse objeto concentrada no centro dele. Pois muito bem, então é no centro de massa dos objetos que vamos aplicar a força da gravidade ou a força-peso. Então, em objetos extensos, a força-peso deve começar no centro de massa do objeto e ser desenhada na vertical para baixo, como representado aqui na figura. Além disso, se a gente quiser equilibrar os objetos, a gente deve colocar o ponto fixo ou o ponto de apoio ou o eixo de rotação no centro de massa do objeto. Por exemplo, se você quer equilibrar a gangorra, coloque o apoio dela exatamente no centro de massa e ela vai ficar em equilíbrio, vai ficar em repouso. Aqui alguém pendurou a barra no teto pelo fio e para essa barra não girar, ela foi amarrada pelo centro de massa. Então agora uma nova força apareceu nos problemas, que é o peso da barra, então é possível que ele cause torque na barra, ou seja, que ele faça a barra girar também. Então, como exemplo, eu trouxe aqui uma gangorra, perceba que o ponto de apoio está nesta posição, ou seja, esse é o nosso eixo de rotação, e o centro da barra está um pouco para a direita. Na aula passada, nós vimos que esse objeto aqui de massa 10 kg aplica uma força nesta posição de intensidade 100 Newton e tende a girar a barra no sentido anti-horário. E agora esta daqui não é a única força aplicada na barra, tem o peso dela que a gente deve desenhar aqui no centro, vertical para baixo. O peso da barra então agora causa torque em relação a este apoio, tentando girar a barra no sentido horário. É mais uma força que a gente precisa considerar. Aqui um comentário interessante, vamos supor que existe um ponto fixo aqui nesse ponto verde e ao empurrar esse objeto ele gira em torno daquele ponto. Neste caso aqui do meio, o torque da força-peso aplicado no centro de massa do objeto, que é o centro dele também, causa um torque no sentido anti-horário e faz o objeto voltar à posição 1. Isso aqui é a posição 1, isso aqui é a posição 2. Então perceba que eu tracei uma linha vertical que passa pelo ponto de apoio. Enquanto o centro de massa não atravessar essa linha vertical, a gente não consegue girar esse objeto. Ele volta para a posição original. Nessa terceira figura, o centro de massa passou a linha vertical que passa pelo eixo de rotação e agora o torque do peso está no sentido horário e se eu soltar o objeto, ele gira. Para equilibrar esse objeto aqui pelo canto, você tem que colocar o centro de massa dele exatamente sobre essa linha vertical. E como o peso vai estar apontando exatamente para o eixo de rotação, ele não vai causar torque. E nesses dois casos aqui, o braço de alavanca é a distância da linha de ação da força até o eixo de rotação, né, que eu estou fazendo aqui bem mal desenhado, essa distância pequena aqui. Bom, e se a gente tiver uma figura complexa, não uniforme, não homogênea, e a gente quer descobrir o centro de massa, basta tentar equilibrar essa figura. A partir do momento que a gente conseguir equilibrar a figura, a gente descobriu onde está o centro de massa dela. Na maioria dos objetos, o centro de massa não está exatamente no centro dele. Ele está mais próximo das regiões que têm mais massa, porque afinal de contas ele é uma média ponderada das massas. Então no caso do martelo, o centro de massa fica muito mais próximo da cabeça do martelo do que do cabo. Tanto é que você consegue fazer uma montagem como esta ficar em equilíbrio, porque o centro de massa do sistema, que é esse ponto verde, está abaixo da mesa, ou seja, embaixo do apoio. E o peso aplicado no martelo não vai causar torque, porque a linha de ação da força está passando pelo eixo de rotação e o sistema fica em equilíbrio. Não sei se você já viu esse tipo de passarinho, né? Que você consegue equilibrar na ponta do seu dedo. Nesse caso, o centro de massa está exatamente na cabeça
cabeça do passarinho. E ele fica equilibrado com as asas abertas daquela forma. Uma pessoa equilibrista sabe que se ela mantém o centro de massa do corpo dela sobre o braço, ela faz um esforço mínimo para se manter equilibrada, sem a necessidade de gastar energia extra aqui. Tudo bem? Então eu trago 3 experiências para você fazer em casa. Aqui tem uma caixa e perceba que a maior parte da caixa está fora da mesa. E a pergunta é por que ela não gira e cai? Porque dentro dessa caixa deve ter um objeto pesado, de tal forma que o centro de massa ainda continua sobre a mesa. A força-peso é aplicada aqui, não causando torque sobre o objeto. Aqui de novo a montagem do martelo, né? Tenta fazer isso aqui em casa. Você quer uma régua, aí você amarra o martelo lá na ponta da régua e deixa a cabeça do martelo embaixo da mesa. Isso aqui vai ficar em equilíbrio, não vai cair. E na terceira figura, uma experiência para você fazer em casa, tente tocar as mãos no seu pé. Provavelmente você vai conseguir, porque ao se abaixar, o centro de massa do corpo, aqui ele chamou de centro de gravidade, não tem problema, está sobre o eixo de rotação do corpo, aqui que no caso são os pés, né? E quando você se abaixa, você ajusta o seu corpo automaticamente para o centro de massa ficar sempre ali. Agora, se você tentar tocar os seus pés encostado numa parede, você não consegue mais automaticamente deixar o centro de massa sobre o seu pé. Ele vai ficar um pouco à frente do seu corpo, de tal forma que o peso aplicado nele agora causa um torque e você cai para frente. Então este é o desafio. Tente tocar a ponta dos seus pés com as pernas estendidas, apoiado numa parede, e você não vai conseguir. Último comentário antes da gente entrar nos exercícios é o seguinte: centro de massa e centro de gravidade geralmente são usados como sinônimos, mas não são. Em todos os exercícios e problemas, inclusive na sua vida cotidiana, trocar centro de massa por centro de gravidade não vai ter problema nenhum. Eu vou explicar o porquê. Vamos para a definição. Centro de massa é a posição média de todas as massas que constituem o sistema. Ou seja, se o objeto não é simétrico e você tem mais massa numa determinada região, o centro de massa vai estar mais próximo daquela região. Agora, centro de gravidade é a posição média da aplicação da força-peso ou da força da gravidade. E tem uma diferença aqui, porque a força da gravidade depende do planeta e da distância que estamos do planeta. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que temos a Terra e um prédio muito alto aí. Suponha esse prédio completamente homogêneo e uniforme, de tal forma que o centro de massa está exatamente no centro desse edifício. Perfeito? Essa daí é a média das massas. Agora, para eu achar o centro de gravidade, eu tenho que tirar uma média da aplicação da força da gravidade em todas as partículas desse edifício. Mas acontece que a força da gravidade, ela vai ficando cada vez menor conforme a gente se afasta da superfície. Então, lá no topo do edifício, a força da gravidade sobre aquela região é menor do que na base do edifício, que está mais próximo do planeta. Então, se eu tirar uma média da aplicação da força da gravidade, eu devo achar um centro de gravidade mais abaixo, mais próximo da superfície. E é no centro de gravidade que eu devo desenhar a força-peso. Um exemplo que aparece na literatura é o exemplo do Empire State. Esse edifício tem 381 metros de altura, de tal forma que o centro de gravidade e o centro de massa não coincidem. O centro de gravidade está a 1 milímetro abaixo do seu centro de massa, o que pode ser aproximado. Então, nos exercícios que a gente resolve usando barras, considerando gravidade constante, centro de massa e centro de gravidade coincidem. Então você pode aplicar a força-peso no centro de massa sem problema nenhum. Então vamos para os exercícios aqui. Considere uma barra homogênea de massa 30 kg. Qual é a massa da pessoa que mantém a barra em equilíbrio? Então essa pessoa está sentada na ponta da barra, o ponto fixo ou ponto de apoio é este ponto em vermelho aqui, e o centro de massa da barra está indicado na figura como um X, e ele está exatamente no meio da barra. Ok? Então vamos aplicar as forças que causam torque na barra. Primeiro, o peso do homem aqui na ponta da barra. Eu não conheço, eu quero calcular, vou chamar de P. E agora a gente tem o peso da barra aplicado no centro de massa. Lembrando que peso é massa vezes gravidade. Então o peso da barra é 30 vezes 10, o que me dá 300 newtons. O peso do homem causa um torque no sentido horário, enquanto que o peso da barra causa um torque no sentido anti-horário. E se a barra está em equilíbrio, os torques têm que ser iguais. Vou escrever isso. O torque da pessoa tem que ser igual ao torque da barra. O torque da pessoa é a força vezes o braço. E acho que você percebe que o braço aqui é 2. Se você não está entendendo o que eu estou falando, você tem que assistir a aula passada, que é onde a gente definiu tudo isso. E o torque do peso da barra é força vezes o braço, e o braço é 4. Então o peso do homem será 300 vezes 4 é 1.200. Vou passar o 2 dividindo, então 1.200 sobre 2. O peso do homem é de 600 newtons. O
problema perguntou a massa da pessoa, então a massa da pessoa é o peso dividido pela gravidade, né? Você tem que dividir por G. É só você vir aqui e passar esse cara dividindo para lá, não é? Então 600 sobre 10, a gente sempre considera nos exercícios aqui aproximar a gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado, o que vai me dar 60 quilos. Tranquilo? Vamos fazer um mais complicado aqui, que é este. Agora eu tenho 3 objetos sobre a barra e eu quero descobrir a massa do objeto desconhecido para manter a barra em equilíbrio, considerando a massa da barra igual a 4 kg. Pois muito bem, eu vou desenhar todas as forças que causam torque. Então primeiro, esse objeto aqui no canto, vamos chamar de objeto 1, né? Ele aplica uma força de 300 newtons na ponta da barra. Esse objeto de 10 kg aplica uma força de 100 newtons nesse ponto. E o nosso objeto desconhecido, vou chamar de força F3, porque ele vai ser o nosso objeto 3 aqui. Então objetos 1, 2 e 3. Não acabou. Falta o detalhe da aula de hoje, né? Falta o peso da barra aqui. E onde é que está o centro de massa, se ninguém indicou? Você tem que procurar. Essa barra é homogênea. Então o centro de massa está no centro da barra. Então, mais ou menos no olho, eu vou desenhar o centro de massa aqui. É mais ou menos o centro da barra, certo? Então é aqui que eu aplico a força-peso. A força-peso da barra está aqui, ó, vertical para baixo. E vale 40 newtons, 4 vezes 10. Bom, perceba então que apenas o objeto 1 causa um torque no sentido anti-horário. O peso da barra, o objeto 2 e o objeto 3 causam um torque no sentido horário. Então, como o sistema está em equilíbrio, se eu fizer a soma de todos os torques aqui da figura, esta soma tem que resultar em 0, torque nulo, ou seja, sem movimento. Então eu vou escrever isso. O torque 1 mais o 2 mais o 3 mais o peso da barra tem que somar 0. Então aqui no meio tem torque positivo e torque negativo. Os positivos são aqueles que giram a barra no sentido horário, que como você pode ver da figura, é o peso da barra, o objeto 2 e o objeto 3, não é? Eles tendem a girar a barra no sentido horário. Enquanto que o torque negativo é o torque do objeto 1, que tenta girar a barra no sentido anti-horário. Nós fizemos esse padrão de sinais na aula passada. Bom, então eu vou calcular os torques aqui, ó. O torque 1 é igual a menos força vezes braço. O braço é a menor distância da linha de ação da força até o ponto fixo. E ali está marcado na figura, 2, o que vai me resultar em menos 600 Nm. O torque 2 é positivo. A força é 100 e o braço indicado na figura 3 metros, o que me dá 300 Nm. O torque 3 é a força, positivo também, eu não conheço, eu quero calcular essa força, vezes o braço. Agora toma cuidado, porque o braço é a distância, né, da linha de ação até o ponto fixo, e a distância é 1 mais 3, 4. Então aqui eu tenho 4F3, essa vai ser a minha incógnita, né? E para terminar, o torque do peso da barra, que é a novidade aqui, eu vou pegar o peso da barra, positivo, né, o torque positivo, vezes o braço. Mas cuidado, não está indicado na figura o braço. Quanto é que vale essa distância? Vamos pensar um pouco aqui. Eu sei que o peso está aplicado no centro de massa e o centro de massa está no meio da barra. Ele divide a barra em 2. Então, se você olhar para a figura, o comprimento total da barra é 2 mais 3 mais 1, o que dá 6 metros. Então, para a esquerda do centro de massa, eu tenho 3 metros e para a direita do centro de massa, eu tenho outra metade, 3 metros. Não é? Olhando só para a metade da esquerda, a distância do eixo até a ponta da barra, 2 metros. Para eu chegar no centro de massa, falta 1 metro. Então, o braço da força-peso é 1 metro. Toma cuidado com esses detalhes, hein? Então, 40 vezes 1, o que vai resultar em 40 Nm. Então, fechou. Vamos colocar tudo na fórmula aqui. Então, M1 é menos 600, M2 é 300, M3 é 4 vezes a força que eu quero descobrir. O torque do peso é 40, o que vai me dar, quando somar, vai dar 0. Então, você vai juntar os números, né? Fazer a soma aqui, mas você não pode juntar o 4F3, deixa ele para o final. Então você vai fazer menos 600 mais 300, que dá menos 300, mais 40, que dá menos 260. Desse jeito. Agora, menos 260, jogo para o outro lado somando, eu isolo 4F3 aqui. Para terminar, eu passo 4 dividindo, o que resulta em 65 newtons. Muito bom. Aqui eu já considero que o exercício praticamente concluído, mas a pergunta foi: calcule a massa, de novo. Então, como F3 é o peso do objeto 3, para a gente descobrir a massa, a gente faz o peso dividido por 10, o que vai me dar uma massa 3 de 6,5 kg. Sensacional. Então, pessoas, está aí a aula. Espero que tenha sido proveitosa. Bons estudos. Até daqui a pouco.